Olá! Sobre as revoluções industriais, por que elas são transformações sociais e econômicas? As revoluções industriais são transformações sociais e econômicas porque alteram a base material que sustenta a organização da sociedade. Os materiais, as fontes de energia, materiais estratégicos, bem como a forma de produzir, a estrutura das empresas e, consequentemente, as relações sociais. Paul Manteaus, historiador francês, que lecionou na Universidade de Londres e escreveu A Revolução Industrial do século XVIII, publicado em 2001. E também David Landis, que nasceu em Nova York no ano de 1924, doutorou-se em 1953 pela Universidade de Harvard, onde se tornou professor em 1964 e publicou o livro O Prometeu Desatado em 1969 e a edição estudada aqui foi a de 2003. Esses autores convergem na ideia de que a industrialização não foi apenas uma consequência de invenções técnicas, mas uma mudança estrutural que organizou a economia, o trabalho, o território e também as instituições. Manteau mostra isso com muita clareza ao analisar que o maquinismo da indústria têxtil e invenções como a lançadeira volante, que permitiu que um único tecelão produzisse tecidos largos com maior rapidez, e também o spinning jenny, que é uma máquina de fiar com vários carretéis, o waterframe e a mule, que aceleraram produções de fios de algodão, e não foram aperfeiçoamentos apenas técnicos. Essas invenções romperam esse equilíbrio da produção artesanal. Quando a tecelagem se tornou necessariamente mais rápida, surgiu então essa escassez de fios. Isso exigiu novas máquinas de fiar e que essas máquinas demandassem energia constante e também concentração e análise espacial. O resultado foi o surgimento de um sistema fabril. O trabalho saiu do ambiente doméstico e passou a ser organizado em fábricas. O tempo deixou de ser regido por estações e passou a ser disciplinado pela máquina. Então aqui tem uma primeira dimensão da transformação social, a reorganização do trabalho e da vida cotidiana a partir da fábrica. No capítulo sobre ferro e a hulha, que é o carvão mineral, Manteau evidencia essa dimensão material da revolução. A escassez da madeira na Inglaterra criou uma crise energética. A solução, então, foi a adoção da hulha e do coque na produção do ferro. Isso permitiu fabricar ferro em larga escala, indispensável para as máquinas têxteis e, posteriormente, a máquina a vapor. A Revolução Industrial também dependeu assim de uma mudança então energética muito decisiva. Da energia orgânica, que era da força humana, da força animal, para a energia mineral, que é o carvão. Essa transição acabou radicalmente ampliando essa escala produtiva. Sem carvão e ferro não tem vapor, e sem vapor não tem indústria mecanizada. A revolução, então, não foi apenas mecânica, ela acabou sendo energética, material, e também científica. David Landis ampliou essa interpretação. No livro O Prometeu Desatado, cujo título faz referência ao mito de Prometeu, que foi aquele que roubou o fogo dos deuses e entregou aos homens. E essa analogia ele traz nesse sentido da industrialização, sendo esse fogo entregue na mão dos homens para a libertação das forças produtivas humanas. Essa metáfora acaba sendo muito clara, assim como o fogo marcou uma ruptura civilizatória, a Revolução Industrial representou essa liberação da capacidade humana de manipular a natureza em uma escala inédita. Para Landis, a industrialização foi um processo contínuo de mudança tecnológica, sustentado pelas instituições favoráveis, pelo capital humano, pela cultura técnica e também por essa racionalidade econômica. Landis insistiu
que as inovações como a máquina a vapor, o desenvolvimento da siderurgia, a expansão da engenharia não aconteceram isoladamente. Elas floresceram num ambiente que valorizava essa experimentação prática, a educação técnica e também a estabilidade institucional e financeira. Escolas técnicas, laboratórios, rede de difusão de conhecimento e também mercados financeiros estruturados criaram condições para esse investimento produtivo. A Revolução Industrial, portanto, não foi também institucional. Ela dependeu da segurança jurídica, do crédito, da redução da arbitrariedade estatal e também da liberdade da iniciativa econômica. Essa transformação foi econômica porque elevou a produtividade, ampliou o mercado e consolidou o capitalismo industrial. A produção deixou de ser então voltada à subsistência e familiar e passou a ser orientada pelo mercado ampliado e competitivo. A fábrica substituiu a oficina, a produção em massa reduziu custos, grandes empresas surgiram. Na segunda revolução industrial, no final do século XIX, novas fontes de energia, como o petróleo, eletricidade, aprofundaram essa transformação. O aço produzido em larga escala, o motor de combustão interna, a linha de montagem reorganizaram novamente a produção. A concentração do capital e o nascimento de grandes corporações redefiniram a economia não só local, como também mundial. Mas a transformação foi igualmente social. A mecanização da agricultura, a expansão das fábricas provocaram uma migração em massa do campo para a cidade. Surgiu o proletariado urbano, consolidou-se a burguesia industrial, as cidades cresceram muito rápido e muitas vezes sem estrutura adequada, as jornadas de trabalho muito longas, a exploração de mulheres e crianças em condições insalubres, levaram à organização sindical e também às primeiras legislações trabalhistas. A Revolução Industrial alterou, então, a estrutura de classes, o espaço urbano e essa percepção do tempo. A máquina, então, passou a ditar o ritmo e o tempo da vida. Outro aspecto central é a dependência material e energética que passa a moldar as sociedades. A Inglaterra lidera a primeira Revolução Industrial porque dispõe de carvão e ferro, além da estabilidade institucional e financeira dos bancos, do setor bancário. A base geológica também condiciona esse processo econômico. Então, essa ideia particularmente relevante é relevante para a área da ciência, da tecnologia e da inovação hoje. Assim como o carvão estruturou a industrialização no século XVIII, o petróleo estruturou no século XX e os minerais estratégicos como lítio e terras raras têm estruturado a economia digital contemporânea. Então, as revoluções industriais revelam que as transformações tecnológicas são inseparáveis das suas bases materiais. Landes também destaca que a industrialização foi desigual. A Inglaterra, a França, a Alemanha seguiram ritmos distintos por conta de todo o seu processo, econômico, financeiro, histórico, de colônias, inclusive, colonizadores, influenciados por suas instituições políticas e econômicas. Isso mostra que a inovação não depende apenas de invenções, mas também de arranjos institucionais, culturais, históricos. Essa reflexão ela dialoga diretamente com políticas contemporâneas de ciência, de tecnologia, de inovação, de sistemas educacionais, de financiamento à pesquisa e também da infraestrutura técnica, financeira, bancária, que também é determinante nesse processo. Portanto, as revoluções industriais são transformações sociais e econômicas porque reconfiguram simultaneamente energia, materiais, recursos, produção, instituições e as relações trabalhistas e sociais. Manteus evidencia que a combinação entre maquinismo têxtil, carvão e siderurgia criou um novo sistema produtivo.
Landes demonstra que essa transformação foi sustentada por uma cultura técnica, um capital humano e também por instituições bancárias e financeiras favoráveis. Em ambos os casos, a industrialização aparece como uma mudança estrutural e sistêmica. E a atualidade dessa análise é evidente, né? Cada transformação tecnológica, da máquina a vapor à inteligência artificial, implica uma nova reorganização econômica e social. As revoluções industriais não são apenas então técnicas, são redefinições profundas da forma como as sociedades produzem, vivem e se relacionam com a natureza. Obrigada.